E agora eu vou conversar aqui com o Dom Rafael. É um prazer realmente tê-lo aqui com a gente, aqui no nosso Café Digital. Fale aí, Rafael, sobre o seu trabalho e como que o seu trabalho pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, né, também das pessoas aonde elas moram. Saudações, muito obrigado aí pela oportunidade. A gente já estava ensaiando, né, outras vezes de ter essa reunião, de fazer essa live, e até eu realmente peço desculpas pela as outras tentativas infrutíferas de estar aqui presente, mas graças a Deus deu certo. A chuva diminuiu um pouco, mas vamos lá. É, o meu trabalho atualmente é voltado para mediação e arbitragem. É, Opa. São instituições jurisdicionais mais privadas. Todo mundo hoje conhece a Suprema Corte, o Tribunal Público, e temos essas câmaras privadas. Ou seja, quando existe um conflito, ao invés de levar para o Poder Judiciário, as partes contratam um árbitro, que é a pessoa que vai julgar, o juiz, no caso, uma entidade privada, para dirimir esse conflito. Então, essas grandes empresas, quando existe, por exemplo, uma multinacional e quer uma solução rápida, uma solução do litígio, procura essas câmaras privadas. Então, é algo bem mais célere. Essa instituição, o árbitro, ela tem o poder decisório perante a Lei 9.307, e dessa sentença, ela não cabe nenhum tipo de recurso. Ou seja, o que for acordado, o que for mantido pelo árbitro, vai estar ali, pronto e acabou. Não tem uma recorrência, não tem uma segunda instância, terceira, quarta, quinta instância. Então, o que o árbitro decidiu, está decidido. E a lei que protege isso é a Lei 9.307 de 96. Então, a sentença ela é título executivo judicial equiparada com o juiz togado. Que bacana. Mas assim, você falou essa questão da arbitragem. Uhum. Tem alguma chance, né, de alguma das partes se sentir injustiçado assim, no, no sentido assim, porque quando a gente assim vai para uma instância, né, aí já não deu então recurso, né? Como não cabe recurso, como é essa dinâmica, como é essa logística, digamos, emocional, né, já que não cabe recurso. Antes de instaurar o procedimento de arbitragem, que é o trânsito julgado em si, a gente passa por umas duas fases, que é uma fase de conciliação, uma de mediação, tentando um acordo entre as partes, até dentro da própria arbitragem. O juiz arbitral, ele vai tentar entrar num acordo antes de burlar uma sentença, suspende a audiência para tentar um acordo ali, mas se não tiver mesmo, se for infrutífero, todos os sistemas de acordo, sistema de Harvard, de mediação de conflitos, aí sim é para o lado de uma sentença. Então a gente tenta todos os tipos de acordo possível para não ser um trânsito realmente um trânsito julgado, uma questão decisória. Entendi. E assim, Rafael, eu nunca tinha ouvido falar dessas Uhum. questões de arbitragem, né? Eu conheci isso através de você, né? Quando eu conheci você, e daí você entrou no clube, e daí eu entendi melhor sobre isso. Mas a pessoa que ela tem uma causa, né? Ah, eu tenho uma Uhum. causa específica que eu preciso que ela tenha um resultado mais rápido, né? Eu tenho que levar um advogado junto comigo ou não? Ou a Câmara ela providencia tudo isso? Como é essa logística do acordo? Certo. A, da Lei 9.307, ela não prevê a obrigatoriedade de ter um advogado junto, mas durante o processo julgatório, o processo de cariação de provas, o árbitro é melhor que as partes tenham acompanhado de um advogado, pode ser um bacharel, não precisa ser ou realmente um advogado, mas pode ser alguém entendido da lei, ou algum perito, alguém que tenha acompanhado as partes, que conhece a fundo esse problema, essa questão. Então não precisa ser um advogado. Pode ser qualquer parte que tenha entendido, que tenha o entendimento, a expertise do que está sendo julgado.
para defender até os direitos, os interesses, essas questões. Mas também, se não tiver advogado e as partes ir desacompanhadas, não tem nenhum problema também. Tipo, Entendi. Eu vi. a sentença arbitral, ela não cabe recurso, porém ela cabe anulação. Então ele pode entrar no judiciário para tentar uma anulação, mas com anulação a sentença ela vai voltar para a corte arbitral. Então nunca vai para a justiça normal. Nunca vai ser o juiz togado, ele nunca vai impedir a, a competência do árbitro. Ah, então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Exemplo, eu tenho uma causa, né, que daí eu contrato, né, esse tipo de serviço de arbitragem, e vamos supor que não teve acordo, eu não consegui fazer um acordo, e aí o juiz deu uma sentença específica. Isso. Aí eu posso anular essa sentença, é isso? Se o árbitro tem 3 modos de anular uma sentença arbitral. Quando não tem a convenção de arbitragem, que é uma espécie de contrato que dá o poder para o terceiro julgar aquela questão, ou se a sentença foi julgada fora dos parâmetros de alguma lei, ou passou o tempo estipulado, porque da arbitragem tem o prazo limite de até 6 meses. Passou desse limite, é nula toda a convenção de arbitragem. Então, o árbitro ele tem de até 6 meses para aprovar a sentença, ou se as partes quiserem, elas podem estipular um tempo para a sentença ser prolada por risco de nulidade. Então, por exemplo, você quer uma causa daqui 15 dias, você quer resolver uma questão daqui 15 dias. O árbitro vai ter que ter essa competência para julgar em até 15 dias para uma sentença. Já tive questões aqui de 24 horas, de 30 dias. Aqui na Câmara de Maringá eu prezo muito bem a celeridade disso. Então, até 30 dias tem que estar todos os processos já julgados. Independente da complexidade. Entendi. E, Rafael, quais são as maiores queixas? Né? Ou seja, o que as pessoas mais trazem para você fazer essa mediação? Aqui em Maringá, geralmente a gente pega questões envolvendo inventários, terras, também algumas pequenas coisas de batida de carro, ou quando o fórum mesmo demanda para a gente. Então, sempre tem uma dor de cabeça, uma complexidade, mas geralmente é raro exceções que as partes estipulam um prazo, né? Mas eu gosto de ter essa média de 30 dias, tá com tudo jogado. Mas reclamações não tem, porque 90% dos casos que eu pego acaba na mediação. Geralmente tem casos aí de 8, 10 anos na justiça, mas por falta de conversa. Aí chega no mesmo mediador, na mesa de um árbitro, e acabam tendo um acordo, não precisando ter uma sentença condenatória. Isso aí é um dado importante, né? Porque existem reclamações, né, que os juízes estão com as mesas repletas de processos e que não conseguem dar conta. Então, algo, de repente, que é bem simples, que pode ser resolvido com uma simples conversa, né? Então, é levado para um julgamento mais, assim, eu não sei qual é o nome, aquelas câmeras, como chama, quando você vai quando você tem que ir num juizado, né? O juizado de pequenas causas, agora é o juizado civil especial. Isso. Então, era uma coisa que poderia ser muito. Então, você quer dizer que muitas situações, muitos casos podem ser resolvidos, além de rapidamente, né? Mas de uma maneira mais, assim, digamos, mais humana, na conversa mesmo, no diálogo, né? Sem essa questão de ter que esperar, às vezes, 4, 5, 6 meses por uma audiência. Imagina, né, o estresse, né? Aquela pessoa ficar 4, 5 meses esperando, né? E chegando, e nunca chega, e ela quer resolver isso
o lado que quer resolver. E o outro lado, que é o atacado, digamos, né, vamos assim dizer, ele fica também com aquela angústia, né, de que o dia que vai chegar da audiência. Então, eu vejo que existe uma forma, através desse trabalho de arbitragem, para diminuir aí essas questões de estresse durante o período de espera, né? Aham. Por exemplo, você tem uma questão internacional de, vamos colocar aí um percentual de 4 milhões de dólares, por exemplo. E o seu cargueiro afundou ou não chegou, está proibido de embarcar e tem essa quebra de contrato entre Brasil e Estados Unidos. No processo normal, ele vai levar 10, 20 anos para ser julgado. E na arbitragem, não. Na arbitragem, você tem até 6 meses para o árbitro prolar a sentença. Ou o tribunal arbitral, né? No caso, 3, se for nomeado sempre em números ímpares. Nossa, que coisa boa. E assim, Uhum. Rafael, você é da Câmara Arbitral de Maringá. Por exemplo, eu moro em Isso. Curitiba. Eu posso fazer uma intermediação de algum caso, morando em Curitiba e a Câmara ser em Maringá, ou eu tenho que procurar alguma na minha cidade? Como é que funciona esse processo? Porque aqui a gente tem pessoas aqui de várias cidades do Brasil, tá? Uhum. E tem pessoas também de partes do mundo, tá? Que Uhum. são brasileiros, de repente tem algo para resolver aqui no país. Uhum. Quem eles vão procurar? Ah, tem dois tipos. Pode fazer o processo online, uma audiência online, que tem a mesma validade jurídica, aí faz a homologação através do sistema, então não tem problema. Às vezes eu atendo mais questões tipo, por exemplo, Acre, Rio Grande do Sul, eu aqui em Maringá, ou questões internacionais também. Então essa localidade hoje não é mais um empecilho como era 5, 6 anos atrás. Eu acredito também que essa questão da pandemia, ela humanizou mais as pessoas, tipo, aproximou mais as pessoas, tanto o Poder Judiciário através de mediações online, videoconferências, lives, essas questões. Então, não é mais um empecilho, ter que cruzar o oceano, esperar a carta rogatória, a carta pregatória, essas coisas para comunicação de juiz fora do país. Então, eu acho que hoje, para esse ano, melhorou demais. Se a pandemia veio para estragar, eu acho que uma parte ela estragou e a outra parte ela melhorou, nessa parte da tecnologia. Nossa, que bacana. Então, eu não preciso assim abrir esse processo, essa mediação na cidade onde eu moro, mas eu posso, exemplo, eu posso Uhum. contratar você, mesmo morando em Curitiba, eu posso contratar a sua câmera lá de Maringá e aí vocês fazem toda essa audiência online, né? Sim. Nossa, Uhum. que bacana. E eu tenho uma pergunta aí que não quer se calar aqui, que a turma Pode. normalmente quer saber qual o preço disso, né? Porque existem pessoas que têm medo de advogados, né? Ou desconhecem, né, a questão do eu não vou entrar com processo porque eu não tenho como pagar advogado, né? Uhum. E às vezes não procuram o seu direito porque mesmo que a gente tenha uma advocacia pública, né? Uma procuradoria pública, eu tenho experiência de que quando eu precisei de realmente eu não tive. Eu não tive para Uhum. poder entrar, para poder me defender de um processo que estava acontecendo, né? Uhum. Então, eu quando busquei esse profissional, eu ainda não fui bem atendido. Ele me deu uma orientação errada e eu fui em cima daquela orientação dele e eu acabei me prejudicando, porque eu acho que ele não ele ou não leu direito ou ele desconhecia alguma coisa do contrato que eu tinha emitido para esse pessoal. E a pergunta é assim: qual é o custo, né? Como é feito o custo de um atendimento como esse sendo mais rápido? Né? É mais caro do que um trâmite normal? Então, tipo, não é tabelado, não existe uma regra, um valor para uma câmara universal. Cada câmara, ela tem a sua tabela. Tem a sua tabela, a sua norma, o seu regulamento. Aqui na minha câmara, a gente cobra em torno de 20 a 30% sobre o valor monetário.
Mas se caso tiver a cláusula, que é que vai no lugar do foro, que de todos os processos, mediúnico, esse contrato será levado para arbitragem, aí tem os valores especiais. Mas quando não existe essa cláusula, a gente cobra em torno de 20% a 30%. Depende do valor da causa também, né, do montante. Então a gente calcula a porcentagem sobre o valor da causa. Isso vai Nossa, ter que bacana. período. Na mediação. E tem uma... Oi? Desculpa. Na mediação e homologação, que geralmente alguns escritórios me procuram para fazer somente a homologação de acordo. A gente cobra em torno de 350 a 600 reais. Só para fazer a homologação. A primeira audiência e a homologação. E aí as partes já vêm com o acordo, já vêm com os termos de acordo, então é só homologar. Tá. O que é homologação para o leigo aqui? Para aquele que Olha quem está aqui, Mauro Câmara, da Espanha. Eu não disse a você que a gente está em vários lugares. Mauro aqui entrou, ele mora na Espanha. Aí, Mauro, se você tiver alguma pendenga aí, alguma coisa aqui com o empresário que tem que resolver, tem o Rafael aqui da Câmara de Arbitragem Maringá, né? Aqui que você pode mediar aí esses acordos. Mauro. Então, eu até esqueci a pergunta que eu fiz para você. Era sobre os valores. O que era homologação. O que é homologação? Homologação é um termo jurídico que é basicamente o juiz reconhecer, o juiz togado, o árbitro, no caso, reconhecer aquele acordo e dar uma validade jurídica para ele. Porque se é uma homologação, o acordo ele vai para título executivo extrajudicial. Com homologação, ele passa a ser um título judicial. Então, você consegue executar. Se uma das partes descumpre, você pode pegar a sentença do árbitro, ir lá no judiciário e executar de forma judicial. Ela é mais célere. E você tem mais poder, porque o árbitro ele é considerado como um juiz. Então, o juiz togado ele vai reconhecer a sua sentença e vai dar o cumprimento da sua sentença. Ele não vai analisar o mérito, ele só vai analisar o que está pedindo. Porque o processo inteiro é sob total sigilo, então não vai para sistema. Ele priva as partes, tanto a parte A como a parte empresarial, de evitar Jus Brasil, diário oficial, essas coisas. Então fica sob total sigilo. Pensa bem, Pensa bem, você tem uma empresa e você quer entrar com um processo ou está sendo processado e seus concorrentes ficar sabendo alguma coisa que pode te prejudicar. Na arbitragem você já não corre esse risco. Ou até de pegar empréstimo, porque para a empresa, se você tiver algum tipo de processo, tanto requerente ou requerido, você já não consegue pegar empréstimo. Então já vai estar meio com o nome sujo ali. E na arbitragem você já não corre esse risco. Principalmente na área agrária. E ocorre bastante essa questão para senhores de terras, compra de tratores, caminhões, essas coisas. Rapaz, como isso é importante para o empresariado. Entende? Porque assim, eles querem perder negócios, perder oportunidades, porque tem um processo sendo julgado, né? E ainda beleza, porque assim, esses dias assim, quando eu quero saber a respeito de alguma pessoa, eu entro lá no Google e eu coloco o nome lá, Mauro Câmara Júnior. Aí vem o Mauro Câmara Júnior. Entende? E aí, esses dias eu fui querer saber sobre uma pessoa. Incrível que essa pessoa... Aí, a primeira informação que me deram sobre essa pessoa foi nesse Jus Brasil. Jus Brasil. E aí eu descobri... Gente, eu não tinha nada a ver com a história. Eu descobri que essa pessoa tinha vários processos na justiça. Então, assim, não só processos a favor dele, mas contra também. Eu acho isso muito deselegante, assim, vamos dizer. É muito desagradável você querer pesquisar sobre uma pessoa, sei lá, vou lá, Dom Rafael Andrade. Quando vejo, a primeira coisa que aparece é que ele está sendo processado, que não sei o quê. Isso é muito desagradável, cara. Então, assim, e através da arbitragem, a empresa ou o empresário, ele não fica exposto desse jeito, né? Exatamente.
Fica tudo sob total sigilo, quem vai saber só são as partes, quem está participando da reunião. Eles assinam um termo de privacidade também, para não divulgar nada, não gravar nada. Então, é bem sigiloso mesmo. Entendi. Mesmo quando Tem a mais perguntas? sentença, mesmo quando a Gente, ó, sentença não vai por... Oi? vou falar. Não, vou falar. Aqui deu delay. Vou falar. Mesmo quando a sentença ela vai para execução, ela não vai para o sistema. Para o Ajude, Justiça Brasil, não. É, ela é o cumprimento forçado automático. Então, ela não vai para sistema nenhum. Muito bom. Ó, também tem pergunta aqui, sabe? Quer saber como que é feito esse pagamento? A pessoa faz... bem, primeiramente, quais as formas de pagamento que a Câmara de Arbitragem aceita? Tá? E como é feito esse pagamento? É no começo? É no meio? Assim, é no dia? É depois? Tem prazo? Como é feito esse pagamento dos serviços de arbitragem? A gente tem uma tabela inicial, que é o custo processuais, tanto para notificação das partes, cartório, essas coisas, a gente cobra uma custa inicial. Essa custa varia sobre o objeto reclamado. Então, em torno de 100 a 500 reais. Mas varia muito o valor. Se for aqui na região de Maringá, eu não costumo cobrar essa taxa. Mas se for em outro estado, outras questões aí é uma norma da Câmara cobrar essa porcentagem. Aí sobre o valor os valores dos honorários dos árbitros, então aí vai muito com o perito em si. Às vezes pega para receber depois ou no começo, então depende muito. Os mediadores também. Os mediadores geralmente recebem no final, né? Que a parte... Aqui, geralmente, quem paga é a parte que ganha. Mas isso daí pode ser combinado entre as partes na hora da audiência também. Quem vai pagar o quê? Você vai pagar meio, cada um. Então, isso é livre para negociar. Entendi. E assim, perguntas também sobre a questão de pagamento, né? Esse pagamento que a pessoa que convidou, eu não sei se é esse nome, né? Mas a pessoa que solicitou esse serviço de arbitragem, como é que ele faz? Ele pode incluir esse valor no montante? Exemplo, eu tenho 500 mil reais da minha empresa para receber de um cliente. Só que eu não quero colocar na justiça, que vai demorar muito. Seja muito bem-vindo, Sheikh Yunus Mustafa. É integrante também do clube. Seja muito bem-vindo. Depois eu vou te chamar o senhor aqui para conversar um pouco sobre o seu trabalho também. Eu estou finalizando aqui com o Rafael. Então, assim, exemplo, essa empresa tem 500 mil reais para receber. Okay? Eu não quero colocar na justiça, porque vai demorar muito tempo. Então, eu resolvo contratar uma arbitragem, assim, pela Câmara de Arbitragem. Aí eu vou ter todas as despesas, vou ter lá 30%, vamos supor que seja isso. 30% dos 500 mil, eu vou ter que pagar aí 150 mil reais para poder fazer todo esse processo. Eu posso incluir esse valor, eu posso incluir esse gasto que eu vou ter junto com a negociação? Pode estar incluindo sim. Os valores iniciais podem ser incluídos na decisão final. Então não tem nenhum problema. Porque eu costumo fazer isso com algumas pessoas que não têm o dinheiro de momento para a entrada, mas precisam da entrada. Então faço isso bastante e eu cobro na sentença final. Condeno ela para o pagamento das custas processuais, que é o do início. Que bacana, olha, isso aí é uma coisa, né? É uma coisa então, legal. Nossa! E também está sendo uma modalidade. Oi? Desculpa. Está sendo uma modalidade agora que as empresas que não têm, as empresas acima, acho que de R$1 milhão, que não têm condições de pagar a arbitragem,
pode fazer um seguro fiança, que aí esse seguro cobre as despesas da arbitragem. Principalmente questões de empresa que está entrando na falência por causa da pandemia. Pandemia, ou... Vamos falar da pandemia por causa que bastante empresas entraram na falência por causa da pandemia, né? Então, eles não têm dinheiro para pagar a arbitragem, às vezes nomeam uma câmara muito onerosa, muito cara, como a CB Maia, por exemplo, que cobra 5 mil reais de entrada, e não tem um valor exato para pagar árbitro, perito, essas coisas. Então, pega esse seguro, chamado de seguro de arbitragem, e esse seguro paga as despesas. Nossa, Então, olha, isso aí é uma informação importante. paga até as despesas de advogado, se estiverem, os honorários de advogados, honorários de árbitros. Então, é uma coisa assim, a arbitragem veio para melhorar a vida da população, dos empresários. Muito bacana. A gente está falando aqui entre empresários, né? Mas, assim, os funcionários dessa empresa, em vez de entrar com uma ação trabalhista contra nós empresários, eles podem também contratar uma câmara de arbitragem para poder fazer a negociação, aquelas negociações, né, que normalmente eles fazem, horas extras, algum dinheiro aí de acúmulo de função, essas coisas assim. Pode também contratar? Pode sim. No caso da arbitragem em si para o trabalhador, existe no Código de Processo Civil uma regra. Para valer da arbitragem, o trabalhador tem que receber acima 3 vezes ao teto do salário mínimo. Acho que é 11 mil reais. É um pouco fora da realidade do brasileiro que trabalha assalariado, né? Mas pode levar para mediação. Para mediação isso não tem nenhum problema. Então pode tentar um acordo de uma câmara privada, pode tentar uma conciliação ali entre funcionário e patrão. Isso não tem nenhum problema. Entendi. É muito bom saber isso. Rafael, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, muito esclarecedor. Você que está ouvindo, né, essa live depois aí que aconteceu, né, durante a semana, é muito bacana. Procurem o Rafael Andrade, tá? Que ele vai explicar mais sobre isso para você. Vão no direct dele aí, está logo aqui em cima. Ó, é só vocês clicarem aqui que vocês vão ver a página. Como é que se chama a sua página? Eu estou na página do Círculo Monárquico de Maringá, mas a página da Câmara é TJAEM, TJAEM, Câmara Arbitral de Maringá. Só colocar Câmara Arbitral de Maringá que vai aparecer. Muito bacana. E o Rafael, se você é empresário, você quer ver, quer fazer o seu pitch para o Rafael também, ele estará no nosso terceiro encontro monárquico empresarial agora na sexta-feira. Né? Então, assim. Vai dar certo. Né? Isso, aí ele vai fazer o pitch dele, ele vai falar, e aí vocês vão poder fazer contato, e entrem em contato aí com o Rafael e conversem com ele sobre as suas demandas. Garanto que deve ter bastante gente aqui que vai querer fazer, Rafael, um processo de mediação aí com vocês, porque qual é o empresário que não tem uma pendengazinha, né? Um dinheirinho aí para receber, né? Ó, que bacana, o Leandro, do 74, ele é árbitro também lá de São Paulo, faz um excelente trabalho aí na região de São Paulo. Isso mesmo. Muito bacana. E você... Oi? Quem é membro do clube não vai pagar taxa de entrada. Beleza? Olha, que bacana, gente. Olha, ver como é bacana o nosso clube, né? Tem vantagens aí interessantes aí, quem é membro do INC Business Humanity, né? Muito bacana. Rafael, obrigado, viu, pela sua participação. Nos vemos na sexta-feira junto com os nobres, né? O nosso amigo aqui, o Rafael Andrade, ele é comendador. E depois, lá no nosso ciclo monárquico empresarial, eu vou entrevistá-lo como nobre, tá? E ele vai falar sobre os títulos que ele tem, né? E sobre as recomendações aí belíssimas que ele tem de autoridades máximas, né? Mundiais. Ele realmente é uma pessoa extremamente competente e o seu trabalho é excelente. Tá? Gratidão, Rafael, por você estar aqui com a gente. Você quer deixar uma mensagem bacana aí para o pessoal, para eu chamar aí o Sheikh Yunus?
Só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade. E na reunião de sexta-feira, vamos estar junto lá e mal posso esperar. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Ok, muito obrigado. E agora eu vou chamar o nosso Sheikh Yunus, que também é membro. A gente tem comunidade islâmica dentro do clube também. Nosso Sheikh Yunus Mustafa, ele é empresário também. A gente vai conhecer mais sobre ele, né? Vamos lá, Sheikh Yunus, venha para o palco.